E qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre as naves e os chamados discos voadores? Bom, pelo que nós percebemos, quem pronuncia esse termo discos voadores são aqueles que não têm muita certeza do que eles são. Porque uma pessoa que sabe o que é uma nave não vai chamar aquilo de disco voador. Mas há pessoas que usam esse nome genérico por não saber do que está se tratando. Agora, as naves são consideradas materialização de consciências. Essas consciências que se materializam na forma de uma nave, isso são consciências que guiam certas tarefas, guiam certas atividades. E uma nave, sendo materialização de consciência, ela é veículo de transporte de consciências. Então, quando se diz que alguém foi levado numa nave, é a consciência que foi levada naquela nave, ou um corpo sutil que foi levado naquela nave. Agora, isto que se chama de um disco voador, podem ser esses objetos, não, que prestam outros tipos de serviço aqui na Terra, que não é muito claro para a humanidade, porque a humanidade ainda não aprendeu a se conectar internamente com estas coisas. Então procura os discos voadores, fotografar os discos voadores, como se aquilo fosse prova de qualquer coisa. Então, se aparece um disco voador, entre aspas, aqui, todos veem. Mas se há uma nave presente, nem todos veem. Porque a nave não está prestando o mesmo serviço material. A nave está cuidando de algum trabalho na consciência. Então, a nave não são todos que as notam. Agora, tanto uns quanto outros muitas vezes procuram se ocultar para não despertar animosidade, para não despertar curiosidade, etc. E como as naves, mesmo quando se materializam, não são físicas como o plano físico que a gente conhece, então essas naves podem não ser vistas. E estas naves, sendo consciências materializadas ou guiadas por consciências, essas naves podem se ocultar de nós, podem não estimular o nosso globo ocular, de forma que o globo ocular as veja. Quando nós vemos uma nave, é porque fomos estimulados para vê-la. Então ali deve estar acontecendo um trabalho interno em nós, que é completado pela presença daquela nave, que deve estar coligada, ou que deve estar se mostrando para desenvolver em nós a fé, conhecimento, esperança, principalmente esperança, não? Porque imagine se nós tivéssemos uma consciência de sermos sozinhos nesse sistema solar. Nós ficaríamos muito inseguros. Mas se sabemos que somos acompanhados por seres mais evoluídos, tanto assim que chegam aqui, nós não chegamos lá. Se eles chegam aqui, é porque têm um outro conhecimento. Isto tudo nos dá uma certa segurança de um caminho evolutivo, de um desenvolvimento de consciência. Agora, as definições de naves, etc., estão bem mais completas no glossário esotérico. Então, se a pessoa vai procurar ali, ela vai ter outras informações, vai ter outros dados a respeito disso. Estas coisas, à medida que a gente se interessa por elas, a consciência vai abrindo. E nós vamos tendo, então, informações e conhecimentos. Mas precisa que a gente esteja interessado nestas coisas. A chave é esta, é estar profundamente interessado. Mas interessado no sentido de evoluir, no sentido de saber coisas mais avançadas,
no sentido de nós termos contato com consciências maiores do que a nossa. Então aí as coisas começam a se abrir, não por curiosidade. Se é uma mera curiosidade, nós ficamos ao sabor dos telescópios, ficamos ao sabor de quem sabe e de quem não sabe. Então aí precisa realmente que a gente tenha uma íntima aspiração a crescer em consciência. E aí as naves vão detectar isto, vão perceber isto e eventualmente vão trabalhar diretamente conosco, vão trabalhar internamente conosco.